Estados Unidos indicam que Pix não é alvo de sanções contra o PCC e Comando Vermelho. Precisava indicar? Precisava que a porta-voz do Departamento de Estado falasse isso? Ela tá falando isso por conta da safadeza dos petistas, que insistem em mentir. O PT só sabe mentir. É absurdo. Aí, pra minha surpresa, quem também apareceu para desmentir não foi Malu Gaspar, não. É o marceneiro do Metrópolis. O Fábio é um marceneiro, né? O marceneiro adora criminalizar a turma da direita. Toda oportunidade ele tenta aprontar. Ele tá ali, ó. Informação sem especulação. Já duplei nas falas da Malu Gaspar. E depois o marceneiro vem, ó. E não dá pra minimizar. É muito, muito grave que alguns veículos de imprensa embarcaram em uma tentativa de impor pânico na população, propagandeando a narrativa governista sobre o fim do Pix, sem fazer a mínima pesquisa sobre o assunto. Você vê, é o governo tentando colocar pânico na questão do Pix, é o governo tentando destruir o país, né? O Lula tá torcendo para ter tarifas, para tentar desgastar o Flávio. Quem revelou foi a Daniela Lima. Daniela Lima, nossa queridíssima, maravilhosa. Mas escuta aqui a Malu Gaspar explicando também ela, né, do Lula sobre o Pix, né? Ele tá lá com cartaz. O Pix é dos brasileiros. Estados Unidos vão chegar no Brasil, vão fechar bancos. Isso não vai acontecer. Quem pode fechar banco no Brasil é o Banco Central Brasileiro. Então, isso não vai acontecer. Quanto ao Pix, a Ana mencionou aí muito corretamente a seção 301, que é uma investigação à parte, não faz parte das sanções OFAC. As sanções OFAC determinam o seguinte: se você é um banco brasileiro, você faz um contrato de câmbio ou um contrato no exterior com empresas que têm vínculo com o PCC, alguma coisa assim, você pode ser sancionado. No limite, o que pode acontecer que é, sim, uma coisa que preocupa os bancos? Os bancos têm relação com servidores, tipo grandes servidores de Big Data, que abrigam arquivos e conexões e mesmo venda de produto online. Muitos sistemas online são comprados pelos bancos brasileiros de fornecedores americanos. O que pode acontecer? Vamos supor que um banco seja acusado pelos Estados Unidos, um banco brasileiro, de estar movimentando dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho. Estando essas organizações dentro dessas sanções, pode acontecer, por exemplo, de esses bancos não poderem transacionar com essas empresas que fornecem Big Data para eles. Isso é bem sério, mas é uma outra questão. O Pix em si não tem um efeito concreto e direto, porque o Pix se dá dentro do Brasil. Tudo que acontece dentro do Brasil não vai ser afetado. Lembra quando a gente discutiu as sanções Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes? Ele trocou, inclusive, a conta dele para o Banco do Brasil e o cartão de crédito dele para o Banco do Brasil, porque era um jeito dele não ser afetado por essas sanções. Porque os bancos que têm cartão internacional não poderiam operar com ele porque ele era sancionado. Vale o mesmo exemplo nesse caso. Então, o Pix em si, ele não é afetado. Acho que essa conversa do governo de dizer que é uma ameaça ao Pix tem muito, sim, de componente ideológico. Quer dizer que não tem efeito essas sanções sobre o Brasil? Não, elas têm. Nisso que eu estou falando. Negócios de bancos. Compliance também, né? O histórico mostra, por exemplo, estava pesquisando aqui, falando com gente, inclusive, do Banco Central, me falando que, por exemplo, houve no passado um banco francês que fez um negócio de trading com uma sementeira árabe por onde passava o dinheiro dos terroristas do Irã. Esse banco teve que fechar as suas subsidiárias, ele teve que pagar multa. Da mesma forma, o Deutsche Bank chegou a abrigar contas de gente que tinha conexão com o terrorismo. Vítimas do terrorismo nos Estados Unidos processaram o Deutsche Bank e o Deutsche Bank teve que pagar uma multa milionária por isso. Mas não é uma coisa tão automática que imediatamente está todo mundo sancionado e não é assim. A coisa é um pouco mais delicada, até porque mesmo sendo os Estados Unidos o país intervencionista que ele tem coisas que você não consegue fazer. Agora, isso quer dizer que o Pix está livre de sanções? Não, porque tem essa outra investigação da seção 301 que diz respeito à concorrência desleal, em que os cartões de crédito dizem que o Pix é uma concorrência desleal. Mas é outro negócio, não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Cansa às vezes, viu? De coração, viu? Lidar com a turma do Lula. Nem lembrava que ainda tinha o Ciro Gomes. Esse aqui é mais rápido. Aqui dá um minutinho só. O PT, além disso, tá falando, vão invadir o Brasil. Vão invadir o Brasil. Não, meu Deus, o que é essa decisão aí agora? Rapaz, essa decisão aí, vixi, perigosa, viu? Amanhã aí os marines vão atracar um porta-aviões na Baía de Guanabara. Vão invadir o Rio de Janeiro, vão subir o morro. Perigoso, né? O Ciro Gomes vai falar sobre isso. Invadir o Brasil? Não vão.
eles vão bloquear as contas, porque ninguém carrega bilhões de reais de dólares. Com 20 anos de omissão no Brasil, acabaram vulnerando o nosso país a uma potência estrangeira. Declarar isso que transforma no interesse deles a mudança institucional de enfrentamento desse problema. Sai de DEA, que é o Departamento Antidroga, e FBI, que é o Departamento de Polícia Federal dos Estados Unidos, para a CIA, para a CIA e para o Exército, para as Forças Armadas. Que eles vão invadir o Brasil? Não, não vão. Eles vão bloquear as contas, porque ninguém carrega bilhões de reais de dólares, como as facções criminosas do Brasil estão movimentando, em caixote, em surrão ou em mala. É pelo sistema financeiro. E eles estão apavorados com isso. Pois é, né, Ciro Gomes? Até Ciro Gomes já tá ligado aí no óbvio.